tentando dizer para aquelas pessoas que, independente da minha atitude, independente de como eu seja, o que eu faça, Deus ele ainda continua sendo Deus. E Ele ainda vai continuar mandando aquilo que é essencial e necessário para a minha vida. Só que muitas vezes o que eu preciso fazer, eu preciso ter um entendimento. Se não basta saber que Deus ele manda a chuva e o sol, o alimento, manda todas as coisas que eu preciso. Eu preciso, em alguns momentos da minha vida, querer saber o que realmente eu quero do Senhor. E esse é um ponto importante. Porque muitas vezes as pessoas estão na presença do Senhor e não sabem realmente o que elas querem de Deus. Porque o essencial Ele te dá de graça. Ou seja, Ele dá a todas as pessoas. Mesmo que alguns justos ainda se revoltam, né? E ela fala assim, mas aquele lá não merecia isso. Olha lá, aquele lá não merecia aquilo. Mas nós sabemos que mesmo assim Deus ele continua sendo bom. O que eu quero que você entenda nessa noite sobre um assunto que nós vamos falar é porque muitas vezes nós temos que aprender a separar salvação, ser usado e ser abençoado. Ou seja, são coisas diferentes que muitas vezes nós colocamos tudo em um pacote só e achamos que é tudo a mesma coisa. Não. São coisas diferentes. A primeira coisa que eu quero citar um versículo muito interessante, por quê? Porque nós sabemos que Deus ele usa quem Ele quer. E o que Deus ele fez? A Bíblia diz que Deus ele usou um ímpio. O nome dele era Ciro. Não conhecia Deus. Ele era persa. Tinha sua religião. Tinha os seus deuses. Mas mesmo assim Deus não deixou de usar ele e levantar ele. Abre a sua Bíblia só para você poder entender. Isaías 44, 28. Isaías capítulo 44 e versículo 28. Ele diz assim: e diz de Ciro, é o meu pastor, e cumprirei tudo o que se apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo fundar-te-á. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido Assírio, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, não se fecharão. Só para você entender, essa é uma profecia de Isaías. E ela vai se cumprir aproximadamente 2 séculos depois. Então entenda que Deus ele estava dizendo que ele ia usar Ciro depois de 200 anos. Só para você entender. Ou seja, ele não tinha nem nascido. Mas Deus estava dizendo, eu vou levantar alguém. Esse vai ser o meu pastor, esse vai ser o meu ungido. E ele vai fazer uma obra para mim. Porque eu vou precisar dele. Entenda que Deus ele precisa de cada um de nós para fazer a obra dele. Mas isso não quer dizer que o Senhor tem um compromisso de nos salvar. Não podemos confundir salvação com ser usado. Entenda que o que acontece aqui nesse versículo que fala sobre Ciro. Isaías profetizou. Judá não tinha sido levado em cativo ainda. As coisas não tinham nem acontecido, mas Deus estava dizendo, olha, eu já estou traçando um plano. Eu já estou dizendo quem eu vou usar. É por isso que muitas vezes, ser usado, irmãos, não é sinônimo de ser salvo. Não confunda isso. Deus ele me usa para a glória dele. Deus ele te usa para a glória dele. Deus ele usa outra pessoa para a glória dele. Para que o nome dele seja glorificado. E muitas vezes ele
pessoas, porque ele quer usar cada um deles, como ele queria usar a Ciro. Aqui no 45:13, só para você entender, diz assim, ó: e eu despertarei em justiça, todos os caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando sobre um homem. Só para você entender quem que era Ciro. Ciro, ele era um grande rei persa. Ninguém conhecia o Império Persa até então. Mas através dele. Por que através dele? Porque Deus disse que ia fazer dele isso. Deus ia usar o poder que ia dar para ele para poder libertar o povo de Israel. E entenda que Ciro, quem que ele foi? Ele construiu um império tão grande que no tempo deste império, do Império Persa, 43 a 44% da população estava debaixo desse império, ele dominava. Para você ver o tamanho que foi esse império. Aproximadamente 120 províncias. Pegava praticamente a Ásia quase inteira. E mais em alguns lugares. Mas sabe por que Deus ele fez isso? Para usar ele, para demonstrar para o povo de Israel que ele usa quem ele quer. Ciro, ele tinha o seu Deus. Ele nunca se converteu. Ele nunca adorou o Deus de Israel. Ele tinha o seu Deus. Ele era zoroastrista. Ele tinha as suas adorações. Mas mesmo assim Deus não deixou de usar ele. Mesmo assim Deus não deixou de cumprir o propósito na vida dele. É porque muitas vezes, é preciso falar, quando nós começamos a ler a palavra, nós começamos a ter um entendimento de o quê? Nós começamos a olhar e ver qual é a preferência das pessoas. Nós estamos vivendo dias que a preferência da pessoa é ser usada. Se ela for usada para ela, já é a maior alegria. Já para ela é a maior sensação. Só que ela esquece que em Lucas 10:20 diz o quê? Não vos alegreis, porque os demônios vos sujeitam. Antes alegrei, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. 10:20. Porque a minha alegria, ou seja, não é Ciro que foi usado, ou seja, olha o que Deus deu para Ciro. O império, um dos maiores impérios até então. Depois veio o Império Grego, veio o Império Romano, e superou. Mas até então foi o maior império que já existiu na época. Através de quem? Através de Ciro. Olha o que Deus deu para ele. Deus usou ele. E quando ele estava no poder, o que ele fez? Abra aí a sua Bíblia em Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, e o versículo 2. Só para você entender, diz assim, ó: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Entenda aqui que Esdras, o que Ciro está falando, ele veio cumprir o que Isaías falou. Depois de aproximadamente 2 séculos depois. Ele disse, olha, o Deus dos céus. Entenda que em nenhum momento ele se refere ao seu Deus. Ou seja, o Deus do céu me encarregou. Ele me deu todos esses reinos, ele me deu toda esta glória, ele me deu tudo que eu tenho. Porque ele me encarregou de edificar uma casa para ele, lá em Jerusalém, em Judá, e libertar o povo, para que o povo volte para Jerusalém.
E quando eu estava meditando aqui, eu entendi algo importante. Ele não servia a Deus, mas ele conhecia quem era Deus. E muitas vezes, para nós sermos usados, basta nós conhecermos o poder de Deus. Se nós conhecermos o poder de Deus e invocarmos Ele, o poder vai acontecer. Ou seja, ele sabia que tudo aquilo que ele tinha estava nas mãos dele, Deus tinha dado, porque Deus tinha uma missão para ele fazer. E qual era a missão que era ele fazer? Edificar uma casa em Jerusalém, edificar, libertar o povo. Então foram se cumprindo as profecias. Mas Deus já havia falado o que ia fazer com ele. E ele aceitou. Mas aceitar o que Deus ele tem para fazer em nossas vidas, muitas vezes, não é aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. Não é aceitar Ele como Salvador. Eu aceito que Ele me usa. Ciro aceitou ser usado, mas nunca se prostrou, nunca se rendeu, nunca adorou, nunca se converteu realmente. Mas foi usado. Mas não se rendeu. É por isso que eu vejo que muitas vezes para nós buscarmos ao Senhor com um coração sincero há uma dificuldade. Por que há uma dificuldade? Porque nós olhamos muito naquilo que Deus ele pode fazer. E muitas vezes nós queremos muitas coisas e esquecemos que nós precisamos só do principal, que é a presença dele. Quando eu estava lendo e meditando sobre isso, eu entendi algo importante. Olha tudo que Deus ele fez. E mesmo Deus fazendo, ele ainda não se rendeu aos pés do Senhor. Ele ainda não se converteu. Continuou com os seus deuses, continuou com a sua adoração, continuou com os seus afazeres. Mas mesmo assim Deus não deixou de usar. Então é por isso que eu e você, irmãos, nós temos que firmarmos os nossos pensamentos e as nossas vidas em Cristo. Porque Deus ele vai usar, quem sabe, aquele que você menos espera. Quem sabe Deus ele vai ter um plano ou um projeto para fazer, realizar na vida de alguém. Mas isso não quer dizer, ou seja, não confunda, ou seja, salvação. É por isso que é um monte de cristão, tudo confundido. Mas Deus está usando aquele ali, ele está desse jeito, está daquele jeito, ele fala isso, ele fala aquilo, ele anda assim, ele anda daquele jeito, sim. Porque ser usado é porque você conhece a Deus, você conhece o poder de Deus, você conhece a grandeza de Deus, você sabe o que Deus ele pode fazer, você sabe como Deus ele pode te usar. Mas isso não quer dizer, ou seja, para a salvação. Porque salvação é outra área. Nós não vamos falar sobre salvação hoje. Só vamos falar sobre algumas coisas, só para você poder entender. Porque senão as pessoas confundem. E não. Ciro, ele foi usado por Deus. Deus usou. A Bíblia diz que Deus usou ele. Mas ele não quis se converter. Ele não quis entregar a sua vida para o Senhor. Ele viu a glória, ele viu o poder. Ele viu o que Deus fez, mas ele disse: o povo pode voltar, o povo pode subir, o povo pode ir lá edificar a casa, o povo que adora este Deus, ele só me encarregou de fazer. E é isso que nós precisamos entender. Você acha que Deus ele só vai se encarregar de nos usar? O prazer dele é o quê? A Bíblia diz que o prazer do Senhor não tem prazer na morte do ímpio, nem na morte do pecador. Ele quer que as pessoas se salvem. Então esse primeiro versículo é para você poder entender que sinônimo de ser usado não quer dizer nada com vida com Deus, com salvação. Você pode ter um compromisso de leitura, você pode ter um compromisso de busca, você pode ter um compromisso de dedicação. Só que salvação é algo a menos. É outro compromisso. É por isso que para ser usado, irmãos, para ser usado basta você se dedicar. Deus ele vai pegar você e vai usar o poder dele sobre você. Mas é a hora que o poder dele sai. É isso que nós temos que nos preocupar. Deus usou um ímpio. Podemos dizer que ele era ímpio, sim. A Bíblia diz que ele era da Pérsia.
E Deus usou? Deus usou. Cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu objetivo, libertou o seu povo. E depois, se a pessoa se render, Deus ele continua. Mas se a pessoa fechar o seu coração, não tem como Deus ele fazer nada. Não tem como o Senhor ele operar sobre a vida das pessoas. Então entenda que muitas vezes ser usado, o nosso prazer tem que ser o quê? Primeiro ser salvo e depois, Senhor, me usa. Esse versículo que nós lemos, ele fala claramente, ou seja, desce sobre o justo e sobre o injusto, sobre o mal e sobre o bom. Deus ele vai continuar fazendo, mandando. Se algum aí que não tem uma vida com Deus realmente abre o coração e vai dizer, eu quero ser usado, eu quero fazer, Deus ele vai usar. Porque a pessoa conhece o poder de Deus. Mas depois, se ela não quiser o Senhor, porque hoje o que nós vemos são isso. Pessoas que querem o que o Senhor tem, mas não querem Ele realmente. Eu quero a sabedoria de Deus, eu quero a unção de Deus, eu quero a cura de Deus, eu quero o entendimento de Deus, eu quero aquilo que Deus ele pode fazer. Será que nós estamos dispostos a querer Ele realmente, a ser usado? O segundo ponto que eu quero que você entenda é aqui no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Ele diz assim, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados à minha ordem, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem em Israel encontrei tanta fé. Qual que é o contexto aqui para nós entendermos? Ele está falando sobre um centurião. O que é centurião? Ele era um homem que tinha 100 soldados romanos ao seu respeito. Ou seja, então, para ser centurião ele já não era judeu, ele era romano ou de outra linhagem. Então esse centurião, ele não era aqueles que seguiam a Jesus. Ele era de fora. Ele era um gentil, para que você possa entender. Ou seja, uma pessoa que não está no nosso meio servindo ao Senhor. Só que quando ele chega com Jesus, ele diz, Senhor, eu tenho um servo em casa que ele está ruim, o Senhor pode curar? Ele faz um pedido, porque ele conhece o poder de Jesus. Ele sabe o que Jesus pode fazer. Só que ele diz uma palavra, mas não precisa ir nem na minha casa. Só fala uma palavra e tudo vai se resolver. Porque eu também tenho soldados à minha ordem, eu digo, esse faz, ele faz, ele faz. E a Bíblia diz que Jesus ele ficou impressionado com o quê? Com a fé daquele. O que ele disse? Nem em Israel eu encontrei. Nem em Israel. Então entenda que muitas vezes para nós recebermos a cura ou recebermos a bênção, não depende de quem nós somos. Depende da fé que nós temos em Jesus. Depende da minha certeza, ou seja, eu creio. Eu tenho fé. Ele disse que nem em Israel, estava falando de uma pessoa romana, nem em Israel ele encontrou tanta fé, ou seja, tanta certeza, tanta convicção. Diz assim, não, olha. E sabe por que muitas vezes
Nós olhamos de repente, vem uma pessoa aí e ora e Deus ouve. Vem outra pessoa, ora, Deus cura. Vem outra pessoa, ora, Deus faz um milagre. Porque a pessoa usou o quê? A fé. Aí você fala assim, não, eu estou aqui na igreja, estou aqui, mas nada acontece. É porque nós não aprendemos a exercer a nossa fé. Entenda que ele disse, né, ele foi extraordinário de uma pessoa que não eram os seus discípulos. Não eram as pessoas que o acompanhavam. Não eram as pessoas que estavam na sinagoga. Não eram as pessoas que estavam no templo. Era um centurião romano. Uma pessoa que não servia ao Senhor, não tinha compromisso com Ele, não buscava